Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Hoje o tópico é algo que faz parte da vida de todos nós, de maneira indireta, direta, alguns mais que outros, mas sempre presente, é o livro. Então, vamos começar com aquela pergunta. Todo mundo gosta, todo mundo não, a grande maioria certamente já leu um livro que gostou, já teve um livro que talvez tenha mudado a vida. E hoje aqui a gente vai falar um pouco de que livros nos impactaram de maneira a olhar a leitura com outros olhos ou descobrir algo sobre nós mesmos. E vamos terminar com um ou dois livros que achamos que todos deveriam ler. Aquela recomendação que pode ser que mude a sua vida também, ou pode ser que te faça dar risadas de tão idiota que seja. Mas, enfim, vamos lá. Pedro e William, vocês, grandes leitores. O William até um possível futuro escritor. Vamos começar com ele, então, né? Já que é o que está por dentro aí da literatura. Primeiro, o que você acha que faz um livro bom? Em linhas bem gerais, assim, no gênero... E no geral, não vamos dividir em gênero. Em gênero eu não vou dividir mesmo, porque, sei lá, eu leio muita coisa que eu leio de fantasia, ou... Hentai. Hentai é livro também, viu, ouvintes? Livro? É uma forma de livro. Já tá dizendo. Vamos definir... Tá bom. Vamos definir livro como uma compilação de páginas. Bom. Uma coisa que sempre me ganha além de, obviamente, a história em si, não sei o quê. Mas personagens. Personagens é algo que me prende bastante a livros. Personagens que a gente pode identificar, ou às vezes, aquela pessoa que você vê e sabe, eu gostaria de ser como esse personagem, ou coisa do gênero, assim. Algo que sempre me prendeu bastante. Não só em livro, mas qualquer coisa, eu gosto bastante dos personagens, assim. Entendi. E no caso do livro, qual foi o primeiro livro que você leu, que você falou, como eu vivi sem ler livro até agora? Teve vários livros que eu li bastante na época da escola, não sei o quê. Mas, tipo livro didático, né? Que livro de geografia, legal pra caramba. Eu falo aqueles livros... Nossa, tem um livro que eu odeio da época da escola, aquele do Curtiço. Eu tô uma raiva desse livro. Você já comentou. Nossa, pra lembrar, é uma porra. Não, mentira, não é que ele é ruim, é só chato mesmo. Mas, enfim. Cara, na minha infância, o que abriu a minha mente pra isso, mas principalmente essa coisa da fantasia e não sei o que, foi Harry Potter. Eu acho que não tem como. Especificamente algum da série ou só os livros? Cara, eu li o primeiro, gostei bastante. Eu acho que talvez o segundo foi o que me prendeu mais e daí pra frente eu comecei a querer ler mais. Eu acho que Harry Potter foi a primeira série que eu li inteira. Melhor pra mim, pessoalmente. É o Enigma do Príncipe. Um dos que eu mais gosto. E acho que foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, apesar da grossura dele, que tinha, sei lá... Você prendeu no banheiro e leu em 3 horas? Mas Harry Potter acho que foi o livro que me... O que você mais gosta de Harry Potter? Cara... Hermione. Não, desse daí é o filme. No livro, então... Tem que ter muita imaginação pra fazer uma Emma Watson. Uma Emma Watson da vida. Até porque, é verdade, até porque em momento nenhum... Cara, mas eu acho que o que me prendeu principalmente na minha infância e tal foi essa coisa dessa fantasia, desse mundo diferente, desse mundo novo. Porque às vezes era coisa que eu imaginava, que eu via bastante em desenho ou anime, não sei o quê, mas ver em livro foi diferente. É porque eu acho que eu tinha aquela imagem de que livro é algo mais sério, do que uma série, não sei o quê. Quando eu era criança eu acho que eu tinha muito dessa visão. Entendi. E essa coisa, dessa fantasia toda, foi o que mais... Te prendeu. Aí depois eu li Hobbit. Acho que deve ser uma opinião bem comum da maioria dos ouvintes. Mas é um ponto interessante dessa coisa de descobrir novos lugares, novos personagens, porque muitos consideram o livro a forma mais fácil de viajar sem sair do lugar, né? Eu acho que Harry Potter é um exímio exemplo que realmente consegue te levar para literalmente outro mundo, sem fazer muito esforço, ou sem deixar aquele esforço explícito, né? Que tem livro que é legal, mas você tem que realmente prestar atenção e olhar no dicionário. O Harry Potter você nem percebe que você tá lendo, né? Eu gosto da história em si, do Guerra dos Tronos. Né?
Crônicas de Gelo e Água, mas, nossa, eu achei muito... Gelo e Água. Mas é um livro que eu achei muito... Não é que ele é maçante, é bom, tem uma boa intriga e tal, mas a escrita dele eu acho mais pesada. Tipo, eu gostei da história, mas é um livro que eu... Tipo Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis eu acho que é mais legal. Muitos detalhes. Mas o do Game of Thrones, nossa, muito... meio entediante, assim. Bom. Eu só assisti a série, então não vou comentar no livro, mas do Senhor dos Anéis eu posso dar uma opinião. Em breve. Mas vamos sair do menino clichê, mundo fantasia aqui. Vamos ver o senhor menino simples da roça. Ai, meu Deus. Ler os gibis do Chico Bento. Era bom, hein? Turma da Mônica, meu Deus. Aí o cara, como assim ainda li? Ainda leio, cara. Ainda lia? Né? Nossa. Como assim ainda lia? Eu ainda leio. Aí o menino simples da roça. Mas e aí, Pedro, e você? Qual a sua experiência nesse tema? Eu acho que para começar, primeiro eu teria que ver como é que eu cheguei à conclusão que eu tinha, né, em relação ao livro. Primeiro você foi alfabetizado e depois... Não, eu digo, tipo assim, a parte de incentivo, tipo assim, opção por gênero. Porque minha mãe sempre gostou de ler. Só que minha mãe sempre preferiu mais... não romance... 50 tons de cinza. Não, minha mãe sempre foi fã de Agatha Christie, por exemplo. Bom gosto. Sempre foi fã de... Ela tem a coleção e tudo. Então, desde pequeno, quando eu era criança, eu via ela lendo. A partir daí, teve um certo incentivo. Mas acho que o primeiro livro que realmente me impactou, que eu li foi O Hobbit ainda, que era o... Né? Sim, mas eu gosto de ver O Senhor dos Anéis como um todo, não só O Hobbit. São obras separadas, mas eu gosto de ver como um todo. Você vê o universo inteiro. Você vê O Hobbit como o prequel. O prólogo. Por assim dizer. Porque, na minha opinião, o que faz um livro bom é justamente o que ele tem ali. Claro que existe todo o trabalho, tipo, a escrita mesmo, existe toda aquela coisa de criar o universo, mas você conseguir enxergar a quantidade de coisas que ele consegue introduzir na obra sem você, tipo, perceber. Por exemplo, simbologia. Simbologia, não sei se é o termo correto. Eu iria abordar. Mas é uma coisa que, por exemplo, se você lê como um leigo, sei lá, que você realmente gosta de fantasia, você vai gostar. Se você, sei lá, está cursando uma faculdade, alguma coisa na área de letras e quer procurar uma forma de analisar, tipo, um estudo profundo referente à obra literária, também agrada. Então, acho que ali ele conseguiu juntar esses dois mundos. Tanto impacto que teve hoje, né? Moldou esse cenário também que ele trouxe. Essa coisa de incentivar e mudar, essa coisa de criar todo esse imaginário, estimular. Então, acho que ali ele conseguiu trazer esses dois agrados, por assim dizer. Meio você está dizendo que ele oferece simplicidade e complexidade. Exato. E consegue agradar os dois gostos, por assim dizer. É tipo um iPhone dos livros. Se bem que não, quem gosta de complexidade não gosta muito de iPhone. Mas enfim, eu acho que todo mundo que realmente... Não precisa nem gostar também, esse é outro detalhe. Para você falar, eu pessoalmente não gosto da história, ou enfim, alguma coisa, você ainda tem que dar crédito. Não tem como você falar, né, foi só um livrinho aí. Você entendeu? Porque é do Senhor dos Anéis, tá dizendo, né? Sim. Não tem como você pegar e falar assim, não foi nada, tipo... Mas no geral, então, você diria que um livro bom é um livro como O Senhor dos Anéis? Pra mim, sim. Simples assim, né? Pra mim, sim. Mas tenta generalizar um pouco uma linha, algo ser similar entre O Senhor dos Anéis e outros livros bons. Cara, porque eu acho que foge... deixa eu pensar. É difícil de dizer, porque... Por exemplo, eu vou colocar um contra-exemplo pra você tentar entender. O William citou Guerra dos Tronos lá. Eu li. O que eu achei? Ali, realmente, ele tem aquela pegada mais... O pessoal gosta de falar realista, mas eu sinto que é muito... Como é que eu posso dizer? É uma coisa muito... Artificial? O pessoal fala que é imprevisível, mas de tanto ficar essa coisa, ninguém está salvo. Você já sabe. Você realmente fala, vai morrer, então você não cria um certo... apego. Eu não sei se apego seria a palavra correta, mas pessoalmente eu acho... Eu não gosto muito. Meio formulaico, é isso que você está querendo dizer? Ele tem essa imagem de imprevisível, mas é previsível na própria imprevisibilidade. Ele transformou aquilo um ponto dele. Ele falou, minha característica é matar os personagens. Você vai ler, beleza. Já não se apega mais a ninguém. Com exceção do anão lá. O Tyrion. Até agora, né? Mas sem ser fantasia, tem algum outro exemplo que vem à mente? Um que realmente
deu um chacoalhão pra mim. Vocês vão dar... Até o título é engraçado. O nome do livro é... Ah, já sei. O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu sabia. Esse livro foi escrito pelo Olavo de Carvalho, filósofo jornalista. Entre aspas. Não, filósofo. Continue. Reconhecido internacional. Entre aspas, continue. Filósofo. Continue. Adeus, calem a boca, continua lá. Enfim, esse livro eu achei interessante porque junta uma coleção de artigos dele relacionados a diversos tópicos. O que ele martela mais em cima, na verdade, seria a situação, a decadência da alta cultura brasileira. E os impactos que isso tem, e os impactos que isso geraram hoje, tanto no cenário, em todo o cenário brasileiro. Eu acho que esse daí, para mim, foi o que me deu mais um chacoalhão em relação de comecei a querer questionar mais as coisas. Até porque, querendo ou não, antigamente eu não era muito... Não ligava muito para essas coisas, para dizer a verdade. Para leitura? Não para leitura. Para sociedade. Mas, tipo, resumidamente seria isso mesmo. Era mais um foda-se. Uhum. E eu acho que esse daí foi o primeiro... Foi aquela coisa que falou, acorda, entendeu? Que burro. Você não vive numa ilha. Exato, eu acho que esse pra mim foi o primeiro chacoalhão. Por isso que eu acho que eu tenho essa coisa que pra mim marcou tanto, entendeu? Muito bem. No meu caso, eu também sou um pouco do clichê cultura pop. O primeiro livro que eu li, falei, eu tenho que ler pra sempre agora. Foi o terceiro livro do Harry Potter. Eu tinha assistido os 2 primeiros filmes e eu comecei do terceiro. Azkaban, né? Do Azkaban. Esse ainda acho que é um dos melhores livros, cara. Mas foi aquele que eu realmente identifiquei com o personagem e ficava até 3 horas da madrugada acordado pra ler. Às vezes acordava 5h30 já querendo ler o próximo capítulo. É aquela obsessão. Mas isso eu acho que foi um momento ali que talvez teve uma febre da cultura também. Né? Todo mundo lendo, todo mundo comentando. Sim. Você ficar fora daquilo era até meio que uncool, né? Mas um livro de ficção que eu li e eu falei, aqui sim eu vi o poder de um livro em formular ideias, foi o 1984, de George Orwell. Vocês já leram? Ainda não. Ainda não, devem ler. Esse é um livro que é um must. Eu não quero adiantar as sugestões, mas esse livro do Orwell, na verdade, ele é tão consagrado que até hoje, né, para muitos tópicos sobre governo autoritário, sobre vigilância em massa e etc., ele ainda é o mais citado. Mas o mais legal desse livro é que ele cria um mundo extremamente peculiar, mas de uma forma extremamente única, que é que os personagens estão sob vigilância e ele consegue fazer com que você se sinta sob vigilância também. É uma coisa bizarra o quanto que ele consegue te colocar no lugar do personagem e o quanto ele consegue transmitir ideias bem complexas, filosóficas, como, por exemplo, como que língua forma pensamentos, que é o que eles chamam de double speak, lá, que ele representa no livro, que ele fala... tem os ministérios lá do continente da Oceânia, e tem o Ministério da Paz, que na verdade é o militar, tem o Ministério da Verdade, que é onde eles torturam as pessoas para não falar mal contra o governo, e tem o Ministério do Amor, que... Opa, eu inverti aí. O Ministério do Amor, onde eles torturam as pessoas para não falarem contra o governo. E o Ministério da Verdade é o que coordena a imprensa, que muda os fatos. No estilo bem Segunda Guerra Mundial do cara lá. Qual o nome do... Você lembra do... Qual? Do assessor do Hitler lá? O Goebbels. O Goebbels, o que disse que uma verdade dita suficientes vezes, vezes... Uma mentira dita suficientes vezes vira uma verdade. É bizarro o quanto que você consegue aprender e ao mesmo tempo se questionar coisas que ele escreveu aqui lá na década de 60, pensando obviamente na Guerra Fria, mas que você vê reflexos até hoje. Então até o termo Orlean, que hoje é usado para vigilância em massa, que na verdade deveria ser usado para essa coisa de como linguagem modula o pensamento, é algo que uma vez que você lê o livro você nunca vai esquecer. Foi aí que eu vi quanto o livro pode realmente mudar. Não é aquela coisa só criar interesse, mas que pode ser passageiro, como foi a febre do Harry Potter. Mas é aquela coisa... Você vê o mundo com outros olhos. Você passa a enxergar... Por exemplo, você enxergar governos, países e
até essas coisas de fidelidade de outra maneira. Até a relação de poder, que é uma das coisas mais interessantes do livro, que é o que realmente é o poder. É ter dinheiro, ter que fazer com que as pessoas te obedeçam. Isso realmente é poder. Eu não quero dar spoiler pra ninguém aqui, não, mas uma das melhores conclusões do livro, um dos melhores pontos, é como que o Big Brother lá, que é a figura principal vilanesca, digamos, qual que é a opinião dele do que é realmente poder. Não é uma dessas coisas que eu falei. É uma coisa além disso e que é muito... É quase uma epifania quando você lê. Você fala, pô, realmente... Poder faz muito mais sentido sob esse ponto de vista, ou analisado dessa maneira. Então, quem tiver curioso para saber o que é, 1984, recomendo. Nunca conheci ninguém que leu e falou, puta, que livro chato. que merda. Mas esse é o livro que me impactou bastante nesse sentido. Mas isso dito, vamos falar então dos livros que impactaram no sentido, falou, pô, como que... se todo mundo lesse esse livro, como que o mundo seria melhor? Tenho certeza que todos já tiveram essa experiência também. Eu queria que vocês recomendassem 1 ou 2 para os ouvintes que vocês creem que podem mudar a vida deles para melhor. Pode... Eu não sei se vai mudar, né? A vida. Pô, se fizer rir, já muda momentaneamente aquele estado mental. Tem um livro que não é muito conhecido, não é nenhum best-seller, nem nada do tipo. Que é Eu Sou o Mensageiro. É do Mark Suzuki, autor da Menina que Roubava Livros, entre outros aí. Eu peguei por acidente esse livro, comprei no sebo, assim, falei, gosto do cara, vou ler mais um livro dele e tal. Eu não sei se é porque na época eu me identifiquei muito com o personagem em si, não sei o quê, mas foi um livro que, ele é simples, não é nada mirabolante, mas na época mexeu comigo porque era um cara, o moleque tinha, 20, 21, 22 anos, ele trabalhava como taxista, ilegalmente, porque ele não tinha idade pra isso, não sei o quê. E ele reclamava da vida, o cara era pobre, reclamava da vida, não sei o quê, tinha mina que ele gostava, essa história meio clichê, assim. Mas aí chega um ponto na história que ele começa a receber cartas de baralho. De baralhos, assim, ele recebe a carta apenas com endereço, apenas com, 2, 3 endereços por carta. E, no começo foi com ele e tal, mas ele começa a ir nesses endereços pra ver o que é, o que tem de mais. E ele percebe que cada endereço tem algum problema. Tem alguma coisa que ele pode ajudar, por exemplo. Mas, enfim, pessoalmente, gostei muito desse livro, eu acho que seria legal as pessoas lerem. Eu não posso falar, abertamente o porquê, porque senão vai ser meio que um spoiler do final. Mas eu acho legal que o livro mostra situações, vidas, e as coisas que ele vai vendo, as coisas que ele vai ajudando as pessoas, ele vê o quanto a vida dele não é tão ruim assim. Ele começa, a enxergar outras coisas, ele perde aquela mente de adolescente que acha que... Acha que é o umbigo do mundo? Então, é o pico do mundo. E ele começa a ver como assim que as coisas funcionam. E isso muda muito ele. Entendi. É um livro sobre amadurecimento, então. Isso, é um livro sobre amadurecimento. E, eu achei a história legal. E, tipo Harry Potter. Só que, é mais realista, pega problemas reais. Só que ele é um trouxa. Só que ele é um trouxa, ele não é um trouxa. Bom. Mas é nesse sentido. Eu vou botar na minha lista. Olha, pra mim, na verdade, o que vem na cabeça, que eu lembro também com um certo carinho, por assim dizer, que eu acho que seria interessante ler, eu acho que até, eu não devo dizer que eu acho que até bastante pessoas já leram, é o Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes. É a primeira vez que eu li, porque ali você consegue ver um contraste, por exemplo, dentro... O próprio personagem Sherlock Holmes é cativante, claro, pelas peculiaridades que ele tem, todo mundo imagina, mas é engraçado você enxergar, ver como é que a relação, como é que o Watson enxerga ele, e, por exemplo, e quem é de fora enxerga ele. Sim. Você entendeu? Você consegue medir esses contrapontos. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada da pessoa. Entendeu? Eu acho que isso daí me ajudou a estruturar um pouco melhor essa visão, entendeu? Muitas vezes, você pode dizer também que pouquíssimas vezes a gente tem ideia certa da pessoa, né? Exato. Sim. A gente julga pelo que a gente tá vendo ali agora. Mas realmente, eu acho... Estudo em Vermelho. Esse contraponto que ele consegue fazer. Isso é do Sir Arthur Conan Doyle. Exato. É o primeiro, não é? Eu acho que é o primeiro. É o primeiro. Não, o primeiro Scarlet. Esse. É o primeiro. É o primeiro. Interessante. Mas realmente foi... Eu lembro que a primeira lei... porque realmente você enxergar as coisas de fora, realmente você tem de criar aquela imagem. Então é interessante a forma como, ao mesmo tempo... que a mesma pessoa, como é que ela consegue, por exemplo, ser... Não sei se enxergado é o termo correto. Ou visto por dois lados diferentes. Sim. Entendeu?
entendeu? Sendo que em momento nenhum ele esconde isso. Ele é sempre o mesmo. Esse é o detalhe principal da coisa. Não é aquela coisa, por exemplo, você se portar de uma forma, por exemplo, com vocês aqui e com alguém lá. Ele é sempre o mesmo personagem. Tô dizendo que ele não é duas caras? Exato. A minha lista é longa. É tão longa, na verdade, que eu tenho até uma planilha. Verdade, eu vi sua lista já. Eu tenho uma planilha com todos os livros que eu já li, e uma nota e uma resenha, uma review, uma crítica, uma breve crítica. Eu vou deixar lá nas referências o link, se alguém tiver curiosidade de conferir. Mas... Depois eu que tenho um toque, né? Os dois... Você tem o quê? Depois eu que tenho um toque, né? Não. Mas o legal dessa lista aí é que ela está diretamente relacionada a um livro que eu li, que é o que eu vou recomendar aqui, que é um livro muito ruim em termos de como foi escrito. É um livro extremamente chato de se ler, cheio de jargão e frases de efeito, mas o conteúdo dele é bem impactante. Um livro que chama Getting Things Done. Não sei se tem tradução em português, devia ter visto isso antes. Mas tradução livre aí deve ser algo fazendo com que as coisas aconteçam. Nesse sentido. É um livro para negócios. Foi lançado na década de 90 e já está na, sei lá, 50ª revisão já. Mas é um livro que traz 2 lições que mudam bastante sua perspectiva se você, tiver disciplina em seguir. A primeira é que ele diz que a sua mente não foi feita para guardar informações, senão que processá-las e criá-las. Então, em vez de confiar no seu cérebro para lembrar as coisas ou para traçar aqueles planos mentais, bota tudo no papel ou hoje, faça digitalmente isso. Então, ele alega que a maior causa de estresse e de abandono de projetos, sem aquelas coisas que você começa e nunca termina, é que delegamos muita coisa para a mente em vez de exteriorizar e deixá-la somente para o processamento. Então, a dica dele é uma muito antiga, mas quando você internaliza, faz realmente a diferença. Em vez de só ler alguma coisa ou pensar alguma coisa e falar, não, eu vou lembrar disso, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso, bota no papel, bota no arquivo digital e não se preocupe em lembrar mais daquilo. Se preocupe só em ter... Aí você já entra numa gerenciação de colocar despertadores, reminders no calendário, etc. Mas é tirar aquilo. Então, eu sempre tive essa coisa, mas que livro que eu li, né? Que livro que eu li ano passado? Que livro que eu li há 2 anos quando eu vi essa pergunta? Você fica assim, se remoendo, tentando lembrar, que você sabe que é bom, né? Você tem aquele sentimento de que... Foi bom, mas você não lembra nenhum nome. Mas o que foi? Como aconteceu? E uma vez que você exterioriza isso... Cara, a sensação de alívio é extrema. Você bota lá na planilha e coloca autor, coloca o resumo, coloca o que você achou e já era. Você pode esquecer completamente que quando você for lá ler de novo, aquilo vai voltar pra você. É meio que comprimir arquivo, assim, se falando no mundo digital. Bota no raio ali. Você dá um zipar, né, nas suas memórias do livro e bota lá e quando você enxergar aquilo, já unzipa automaticamente. Isso é bom. Eu meio que aprendi isso... Eu não aprendi isso. Eu não aprendi isso porque eu passo raio quando alguém pergunta. Eu falo, eu esqueci. Eu não lembro o nome, eu não lembro disso. Eu passei a usar isso, um pouco disso, por causa do meu blog. Às vezes eu tô assistindo um anime, eu tô lendo um mangá, falo, lembrar de falar disso. Sim. Aí eu fico com isso na cabeça. Na hora que eu vou escrever, cadê que eu lembro? Aí eu passei a anotar agora. Isso no meio profissional é bem comum, né? Todo jornalista anda com gravador aí e eu pego e anoto ali. Mas a grande sacada aqui é que isso não é uma coisa só profissional. No trabalho ajuda pra caramba também. Sim. Quando eu comecei a aplicar essas coisinhas no trabalho aí, eu sobrava tempo. Tanto tempo que eu até pensei em começar um podcast. Mas a questão é que na vida pessoal também melhora bastante. E eu fiz de livros, também fiz de séries, fiz de filmes. E é uma coisa que, dá um senso de conquista muito maior, de que você não perdeu tempo, digamos assim. Tudo que você consumiu intelectualmente, você registrou ali, pode lembrar, em momentos de necessidade, eu lembro de ter um livro de negociação que eu li há 2 anos atrás, e eu tô num momento difícil de decisão, eu vou lá e... o que eu li nesse livro aqui mesmo? Qual foi o que eu senti que eu aprendi mais? E tá lá os 4 pontos que eu devo sempre me lembrar. É uma coisa que eu achei espetacular, esse livro que, de novo, ele é escrito de uma maneira horrenda. Eu dou um 4 de 10 pra como o cara escreveu o livro. Mas essa dica de use a mente para processar e criar coisas, e não para armazenar informação.
A mente não é um hard drive, é um CPU. Essa ficou boa, velho. Realmente agora, ó. É por aí. Então, pra quem quiser conferir o livro, vale a pena por essa. E tem outras coisas também, como é muito mais fácil você resolver coisas que tomam menos de 2 minutos na hora, em vez de esperar pra fazer depois, porque são só 2 minutos mesmo. Enquanto você pensa em como você vai fazer depois, você já fez. Exato. Então, isso são coisinhas assim que ajudam bastante na vida profissional, pessoal, mas a lição mais importante é que ele dá dicas de como estruturar de maneira legal. E você pode ver no exemplo da minha lista lá também. Vai estar nesse arquivo que eu vou compartilhar no referências dos livros que eu já li. Então, esse daí, Getting Things Done, é uma minha grande recomendação. De forma prática. E outro livro que eu gostaria de recomendar também, aqui é mais para se divertir, dar boas risadas e absorver um pouco de uma escrita fenomenal. É um livro chamado Ardil 22, ou Catch 22, em inglês, do Joseph Heller. É um livro da década de 80, sobre um cara louco na Segunda Guerra Mundial. E é um livro que acho que eu nunca dei tanta risada na vida como naquele livro. Eu gargalhava ali naquele livro. Ele é genialmente construído com personagens que você vai lembrar deles pro resto da vida. E com situações assim que são tão bizarras que a própria situação é engraçada. O cara não precisa nem falar nada. Só de ler a descrição do que tá acontecendo, você já rola da risada já. Uma que eu gosto de lembrar sempre é que o cara reclamava que os soldados alemães estavam tentando matar ele. Aí ele falava, mas eles estão tentando matar todo mundo. E a resposta é sempre, qual é a diferença? Fala um pouco dos absurdos da guerra e da nossa racionalização de situações absurdas. É isso aí. O ouvinte que quiser ler mais, quiser conferir mais dicas, pode novamente acessar a planilha lá. E também pode mandar mensagem individual pra gente. E deixar a sua recomendação lá no site também, no Facebook, mandar no WhatsApp. Você deixa lá, tô precisando ler um troquem recomendações com a gente, entre vocês também. É isso aí. Porque quem não gosta de um bom livro, né? Exato. Continue essa história. Nossa senhora. Já dá pra encerrar depois dessa, gente. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, até.